Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundamental. Desta feita iremos falar sobre um tema bastante delicado e polêmico e também utilizarei artigos científicos sobre esse tema para basear a minha fala. Iremos falar especificamente sobre as mulheres brasileiras que estão entre, segundo a pesquisa do G1, as mulheres que mais consomem pornografia no mundo. É um levantamento feito pelos próprios sites adultos, através de empresas privadas multimilionárias que financiaram a pesquisa, afirmando que as mulheres no Brasil são as que mais consomem conteúdo adulto no mundo e que esse consumo entre as mulheres vem crescendo cada vez mais. Uma pesquisa realizada pelos dois maiores sites adultos na internet afirma que o Brasil e as Filipinas estão em primeiro lugar em uma lista de consumo de conteúdo adulto pelo público feminino. Nos dois países, cerca de 35% do consumo de pornografia é realizado por mulheres e 65% pelos homens, segundo os dois sites adultos. Vou citar por questão, evidentemente, de ética, mas deixarei o artigo na descrição. A pesquisa, porém, é contestada por sites concorrentes. Um deles afirma que não seria possível fazer esse tipo de medição. A Argentina ficou em quarto lugar, com 30%, e o México em oitavo, com cerca de 28%. Esses países superam a média mundial para mulheres, que são cerca de 24% nesse total. Eles também pesquisaram a preferência que essas mulheres que consomem o conteúdo adulto geralmente pesquisam. A pesquisa afirma ainda que as categorias mais procuradas pelas mulheres que consomem pornografia na internet são conteúdos lésbicos, trios e ejaculação feminina. Elas também se interessam em ver cenas adultas entre homens gays. O tempo em que cada uma permanece em sites também foi medido. A medida mundial é de 10 minutos e 10 segundos para mulheres, 9 minutos e 22 segundos para homens. Mas ainda que vários setores dessa indústria condenem que o consumo do produto entre as mulheres aumentou, alguns produtores dos próprios sites adultos, com perspectiva feminina, aí ele cita alguns nomes aqui que eu também não vou citar, dizem que a sondagem dos filmes adultos, dos sites mais conhecidos gratuitamente, não é científica e questiona os resultados. Nas palavras, ele diz que isso é manipulado, que isso não é real. Evidentemente, eles estão se protegendo de alguma forma, se assim podemos dizer. Os dois sites que participaram dessa pesquisa, apesar de terem conteúdos privados, oferecem também conteúdos gratuitos e esses de fato são os mais acessados, chegam a cerca de 40 milhões de usuários em apenas um único mês. De fato, é um valor altíssimo, um número de views altíssima. Utilizando o que chama de software analítico, fizeram uma recente atualização de uma investigação sobre as preferências femininas tituladas, como a gente viu acima. E eles certificaram que as mulheres querem a resposta segundo a pesquisa. Essas mulheres procuram nas pesquisas, se assim nós podemos dizer, de forma mais clara e específica, que seria o que foi dito acima, que são cenas lésbicas, sexo a três e também uma categoria chamada também de ejaculação feminina. São as que as mulheres mais pesquisam. Estes foram os termos usados em buscas por conteúdos mais populares entre as mulheres no último ano, segundo o site adulto. Outros termos procurados seria o sexo oral e as massagens e vídeos entre celebridades. A conclusão é que o número de mulheres que entram nos sites adultos aumentou e que elas mais buscam nesses ambientes são situações que reflitam o prazer feminino. Com certeza, há um crescimento entre as mulheres porque as mulheres assistem filmes adultos
e toda a população mundial consome mais, disse a BBC. O diretor executivo e fundador de um desses filmes adultos é de uma empresa baseada em Barcelona que produz conteúdo adulto sobre uma perspectiva feminina, diz que há uma demanda cada vez maior entre as mulheres que querem algo mais sincero, limpo e também sexualmente inteligente em relação ao que é possível encontrar nas maiorias dos portais. Ou seja, eles querem um site adulto que seja voltado na perspectiva feminina, já que os filmes, a maioria dos filmes adultos, segundo a pesquisa, são voltados para o público masculino, mesmo essas mulheres consumindo mais do que os homens, principalmente aqui no Brasil, esse número já ultrapassou, consumindo conteúdos adultos para os homens, mesmo assim elas querem agora um conteúdo privado só para elas na perspectiva feminina. Um outro site, vou deixar também na descrição, já um pouco mais amplo, também maior, vou falar evidentemente tudo aqui pelo tempo, mas ele vai mais profundo na causa, vai tratando também essa causa. Ele apresenta as causas da dependência da pornografia por mulheres. Diz atualmente o uso da pornografia tem se tornado cada vez mais comum entre todos os gêneros, mais especificamente entre as mulheres. O número de usuárias tem aumentado drasticamente. Por que isso está acontecendo? Porque as mulheres estão ficando tão viciadas no conteúdo adulto. Uma das principais razões pelas quais as mulheres estão ficando viciadas em conteúdo adulto é por causa da facilidade com que se pode acessar conteúdos pornográficos. Hoje, com um simples clique, você pode acessar conteúdos pornográficos de qualquer lugar no mundo. Isso significa que as mulheres de qualquer lugar podem acessar conteúdos pornográficos quando quiserem. Isso também significa que elas podem ficar viciadas em pornografia muito mais facilmente. Eu, desde já, não concordo muito, evidentemente, o fator da pornografia estar acessível a todos. Eu considero isso como um erro crasso e proposital para essas pessoas, evidentemente, era para o conteúdo de fato estar privado e, na minha opinião, ser acessado apenas por pessoas, não só adultos, mas pessoas que pagam pelo conteúdo para diminuir o consumo entre menores e também diminuir esse vício, mas eu não acho que a causa principal desse vício seja especificamente a facilidade do acesso a esse vício, até porque, como a gente viu no outro artigo, a pornografia ela é voltada muito mais para o homem, a estética, as fotografias, as cenas, etc. Tudo é mais produzido por homem e as mulheres mesmo assim consomem mais do que os próprios homens, ou estão consumindo mais do que os próprios homens na atualidade. Eu não acho que isso seja necessariamente pelo simples acesso, pela simples facilidade do acesso. Nós temos plataformas como o Instagram, por exemplo, que praticamente, talvez não seja hoje, quando estou fazendo esse vídeo, mas daqui a muito pouco tempo, se não já está assim, já é praticamente um site adulto, pela exposição que as mulheres lá fazem. Então, de certa forma, esse consumo da pornografia feminina, ela é grande não só pelo simples consumo, mas para se fazerem o consumo, para se fazerem o conteúdo adulto, já que muitas mulheres estão vivendo cada vez mais desse tipo de conteúdo. Ele lista uma, uma das razões aqui, ele vai listando, ele diz a pressão social, outro fator que ele coloca, está contribuindo para o aumento do número de mulheres viciadas em pornografia. Mulheres de todas as idades estão sendo pressionadas a atender os padrões de beleza e estereótipo. Eu também discordo aqui, não é apenas isto. Né? Repito, é um outro fator mais crônico e mais profundo do que esses fatores apenas sociais de facilidade também do consumo pornográfico. Na minha opinião, é uma reviravolta na mente feminina que não pensava até pouco tempo nesse conteúdo como algo não só acessível, mas algo normal. Se gostarem desse conteúdo, inscrevam-se no canal e também compartilhem isso com o máximo de pessoas possíveis.
Muito obrigado e até uma próxima.